Essa é uma tradução da palestra de Joel Goldsmith, A Mente Preenchida pela Verdade, tape 222B. Boa noite. Na última noite dessa classe, e suponho que pela primeira vez em 12 anos, vou dizer que sinto que essa seja a última noite dessa classe. Normalmente, sinto-me feliz em ver o curso concluído. Me sinto livre. Mas não nessa noite. A menos que deixemos esse assunto completamente claro antes que essa noite termine. Você vê, para alguns de vocês, e mais especialmente para aqueles que têm um embasamento nos ensinamentos da ciência cristã, essa ideia de mente não ficou bem clara. Alguns têm entendido muito claramente o que eu quis dizer, mas vejo que nem todos conseguiram assimilar a ideia. Então, vamos ver se podemos esclarecer melhor esse ponto. Temos compreendido que aquilo que é chamado do sonho humano, o sonho adâmico, o nosso sentido humano, é um estado de ilusão mortal. Fomos ensinados que pecado, doença, morte, falta e limitação são tão somente os produtos de um sonho hipnótico, um estado de ilusão à mente mortal. E isso é verdade. É isso exatamente o que eu quero dizer. Porém, o que você frequentemente não consegue perceber, entender, é que o lado bom desse sonho é também ilusório. Não é somente pecado, doença e morte que é ilusão, mas saúde e riqueza também é ilusão se estiver pensando sobre elas sob o ponto de vista de um sentido físico. Lembre-se que um coração físico que bate normalmente é um sentido tão ilusório quanto um coração físico doente. E a forma como pode verificar que isso é verdade é que o coração doente pode ficar bom e o coração bom pode ficar doente. Sua condição pode mudar. E sabemos que a realidade divina é imutável. Portanto, ambos estados devem ser parte da mesma coisa, da mesma ilusão ou do sonho hipnótico. O simples fato de que a pessoa pode estar completamente bem e no minuto seguinte pode ser atingida por um carro e cair morta, torna evidente a natureza ilusória desse sonho. No trabalho do caminho infinito, você vai notar que não apenas ressalto que pecado, doença e morte são estados hipnóticos, estados ilusórios, mas que saúde ou riqueza física também são ilusórias. E que, portanto, precisamos nos elevar acima tanto da harmonia física quanto da desarmonia física, até que possamos alcançar a altitude ou atmosfera da harmonia espiritual. Quando alcançamos essa atmosfera?
Você nunca atingirá essa atmosfera enquanto sua vida for dependente do seu coração, ou fígado, ou pulmões, ou cérebro. Nunca. Essa é a razão pela qual a senhora Eddy escreveu uma vez que algum dia cada um de nós terá que se elevar acima da insanidade da saúde. Insanidade da saúde. Isso é exatamente o que saúde é no entendimento do caminho infinito. Uma boa saúde é tão ilusória quanto uma saúde ruim. Riqueza é tão ilusória quanto pobreza, pois se sua riqueza depende dos seus dólares, sua riqueza é ilusão. Por quê? Porque seus dólares podem desaparecer. Você pode perdê-los não apenas em investimentos ou propriedades, mas o governo pode arrancar todos os seus dólares, como governos anteriores já fizeram. E então você vai se encontrar na completa miséria, sem dinheiro algum. Assim, se você pensa sobre seu dinheiro como riqueza, você está vivendo no reino de ilusão e pode acordar algum dia completamente desiludido. Se você acredita que se for a um médico e ele lhe disser que está com a saúde perfeita, deixe-me dizer-lhe que em breve estará desiludido. Porque a saúde se transforma em doença, a virtude se transforma em vício. E qualquer um cuja fé está no seu coração, no fígado, no pulmão, no corpo, qualquer um cuja riqueza ou cuja fé está em sua conta bancária, está vivendo num estado de ilusão. Agora, isso significa que seu corpo é uma ilusão? Ou que sua riqueza é ilusão? Não, não. Significa que sua percepção deles é ilusória. Sua crença de que sua harmonia está no corpo ou que está em sua conta bancária, isso é a ilusão. O dinheiro não é ilusão. Seu corpo não é ilusão. Seu sentido de dinheiro, seu sentido de suprimento, seu sentido de saúde, isso é a ilusão. E nada disso é externo. Tudo isso está em sua cabeça. Quando olha para as linhas do trem, você percebe que elas se juntam à distância. Então, alguém chega e lhe diz: não acredite, isso é uma ilusão. Você acredita que exista ilusão lá fora na linha do trem? Não, não. Lá fora, as linhas estão em perfeita ordem. O sentido ilusório de que elas se juntam está na sua mente. Ficou claro? Quando você vê o horizonte na praia e observa o encontro do céu com o mar, e alguém chega e lhe diz: por favor, não acredite, isso é apenas uma ilusão. Isso não quer dizer que a cena externa em frente a você é uma ilusão, porque não é. A ilusão está em sua percepção daquilo que está vendo. A imagem em sua cabeça é ilusória. Ficou claro? Onde está a ilusão durante todo esse tempo? Dentro de você, dentro de sua própria mente. Então, quando seu paciente
o seu estudante lhe diz: estou doente, você sabe que isso é uma ilusão. Isso significa que ele é uma ilusão ou que seu corpo é uma ilusão? Não. Isso significa que, por acreditar na doença, está sendo vítima da ilusão. O curador também estará sendo enganado pela ilusão se estiver acreditando no que o paciente lhe diz. Em outras palavras, se você estiver acreditando no que vê, ouve, toca, saboreia ou cheira sobre seu paciente, isso é a ilusão. Mas também é ilusão se ele lhe disser: eu estou bem, baseado no sentido físico. Porque mesmo humanamente, a primeira coisa que deveria dizer seria: você tem um atestado médico para provar isso? Você parece bem, não está sentindo dor. Mas o que o médico diz? Ah, eu nunca pensei sobre isso. Porém, mesmo que o médico diga que você está bem, não acredite nisso. Porque essa afirmação é baseada num conceito ilusório do corpo, um sentido material do corpo que a matéria médica entretém. E essa visão também é ilusória. Agora, como sabemos disso? Bem, tem uma senhora aqui que outra noite estava doente e com tanta febre que você podia ter certeza que não poderia vir à aula. Mas ela veio. E o que aconteceu com a febre? Bem, você sabe que ela estava a milhas de distância de mim. Então, não a toquei, nem lhe dei nenhum medicamento, nem fiz coisa alguma fisicamente. Mas a febre desapareceu. Agora me diga, para onde a febre foi? Porém, primeiro, deixe-me dizer-lhe onde estava. Ela era apenas uma ilusão na cabeça, uma crença humana na doença. Entretanto, quando a paciente me apresentou essa ideia e eu não a aceitei, ela simplesmente desapareceu. Se a tivesse aceito, ela continuaria. O erro se repete continuamente até que encontra um estado de consciência que não o aceita. E então, um com Deus é maioria e prontamente o erro se desfaz. Está claro? Veja o seguinte exemplo. O mundo era plano, era quadrado. Por milhares de anos permaneceu dessa forma. Até que Galileu descobriu que não era. Então, de repente, a ideia de que o mundo era quadrado começou a se dissolver. A ideia de que era plano começou a se dissolver. E com Cristóvão Colombo, essa ideia desapareceu completamente. Existia esse mundo quadrado? Onde? Na percepção ilusória, na mente das pessoas. Galileu, Copérnico e Cristóvão Colombo mudaram a forma do mundo para a forma que é hoje? Não, de forma alguma. O mundo continua da mesma forma que sempre foi. Mas, agora, nosso conceito dele é próximo da realidade.
O Sol gira em torno da Terra ou a Terra gira em torno do Sol? Agora sabemos que o Sol gira em torno da Terra. Mas houve um tempo quando se acreditava no contrário. Isso era uma ilusão universal. Todos acreditavam nela. Mas era essa ilusão externa? Não. A Terra sempre girou em torno do Sol. A ilusão existia na crença humana universal ou no pensamento humano universal. Pode compreender isso? Agora, existe uma crença humana universal e no momento em que assimilo essa crença, ela passa a ser minha. Então eu digo, estou doente. E agora? Após receber essa crença, estou realmente doente. Depois da minha aceitação dessa crença, a ideia da doença deixou de ser universal e passou a ser pessoal. Eu a tornei uma realidade em minha experiência. E o problema é que aceitamos essa crença inconscientemente, porque ela já está no inconsciente da humanidade. E a menos que possa encontrar um metafísico que discorde dessa crença, que se recuse a receber essa crença, mesmo que eu afirme que estou doente, que se recuse terminantemente a deixar essa ideia de doença entrar em sua consciência, que possa dar um passo atrás e dizer: espere um minuto. Como isso pode ser verdade se existe um Deus? E esse Deus é infinito. Isso acaba com a ilusão da doença. Se existe um Deus e Deus é infinito, então a doença não pode existir. Consegue entender isso? Agora, você precisa ter essa mesma visão que Galileu teve, o que Cristóvão Colombo teve, e então olhar para o mundo plano e ver além da aparência. Precisa ter uma visão que não vê apenas através da mente, mas que tem um sentido intuitivo, que vê através da aparência, que vai além da mente. Entende isso? Agora, quando olho para o mundo e vejo jovens, adultos e velhos, isso é o que os meus olhos estão me mostrando. Mas o que minha consciência espiritual desenvolvida me diz? Não existe nada aqui fora, mas apenas a vida de Deus. Agora, o que acontece quando eu percebo isso? O velho começa a sentir essa vida de Deus e se sente jovem novamente. Você vê isso? O doente começa a se sentir bem novamente. Essa é a razão pela qual uma pessoa numa plataforma pode curar uma centena de ouvintes se forem receptivos à ideia divina. Se chegaram ali, não para argumentar, não para desafiar, mas vieram ali, como Jesus disse, como uma criança. Então, se abrem e permitem que a visão espiritual do curador os toque. Dessa forma, a pessoa na plataforma pode curar muitos aqui fora. Agora, isso é confirmado pelo fato de que todos que tiveram experiência com metafísica têm conhecido palestrantes e professores que vão ao púlpito e têm tido
curas maravilhosas. E muitas vezes a cura alcança pessoas que nem sequer conhecem e que não lhe pediram ajuda especificamente. Eu tive uma dessas experiências há anos atrás. Por vários anos, sofri com um problema no meu ouvido. Sentia muita dor de ouvido. Nesse tempo, eu viajava do meio oeste para o território dos Grandes Lagos. E no inverno, quando chegavam os ventos frios, eu tinha dor de ouvido e era realmente muito desagradável. Nesse ano em particular, cheguei a Nova York no meio do inverno com uma terrível dor de ouvido e George Green estava palestrando em Greenwich Village e fui lá para ouvi-lo. O auditório estava lotado, então tivemos que ficar do lado de fora por 1 hora até que a palestra terminasse e começasse uma segunda apresentação. Eu gostei tanto da palestra que quando anunciaram que ele estaria na rua 1785, naquela mesma noite, eu decidi ir até lá para ouvi-lo novamente. E durante toda a palestra, meu ouvido estava realmente me incomodando. Porém, aquela foi a última vez que tive problemas com meu ouvido. E isso já faz 35 ou 40 anos. Agora, existem realmente palestrantes, não apenas na ciência cristã, mas em outros campos da metafísica, que são realmente pessoas desenvolvidas espiritualmente. E quando estão no púlpito, sempre alguém é curado. Pode ser 1 ou 2, pode ser 10 ou 12, pode ser 100. A única condição é que estejam receptivos. Entretanto, a razão para a cura é que o palestrante sabe que todo sentido de humanidade é ilusório, quer seja bom ou ruim. Então, eles não estão ali tentando mudar as pessoas. Estão ali realizando o Cristo invisível, ou o sentido invisível do Cristo, do suprimento, da saúde, da harmonia. Estão ali para realizar o ser espiritual invisível que eu sou e que você é. E que não é novo nem velho, mas é eternamente o Filho de Deus. Agora, quando um indivíduo se recusa a aceitar a aparência de uma boa saúde ou um bom suprimento e se recusa a aceitar a aparência de uma saúde má ou um suprimento mau, mas está desejando testemunhar a verdade de que o que vê com seus olhos, o que ouve com seus ouvidos, isso é um sentido ilusório. E que somente é verdade aquilo que sabe em seu coração. Somente isso é verdade. Quando toma consciência disso, ele está liberto da ilusão. Bem, mas o que sei em meu coração? Sei que Deus criou tudo o que existe e que tudo o que Deus criou é bom. Agora, isso é a verdade. A verdade é que Deus constitui o ser individual, seu ser e o meu. E mesmo o seu corpo é o templo do Deus vivo. Eu não posso ver isso com meus olhos, mas apenas internamente.
E essa é a razão pela qual estou nesse trabalho, porque internamente eu tenho realizado que isso é verdade. Toda pessoa que pratica a cura espiritual realizou a verdade ou jamais poderia ter sucesso. Essa pessoa entendeu a verdade de que você não deve acreditar naquilo que vê, mesmo quando parece bom. Porém, internamente, você precisa sempre ver a realidade espiritual que é Deus e a criação de Deus. Agora, então, vamos retornar a um ponto do trabalho que ficou um pouco confuso a noite passada. Esse ponto é que minha mente, preenchida pela verdade, se torna a lei da harmonia sobre meu corpo, meus negócios, o seu corpo, os seus negócios. E foi isso exatamente o que eu quis dizer. Se minha mente está preenchida, recebeu essa verdade de que eu e meu Pai somos um. Se minha mente está preenchida pela certeza de que a realidade espiritual é a única realidade, então essa mente preenchida pela verdade se torna a lei sobre minha saúde, meu suprimento, minha riqueza, minha vida. É essa mente preenchida pela verdade que torna o tratamento efetivo. A mente do curador precisa estar sempre preenchida pela verdade. Agora, a mente que não está preenchida pela verdade, a mente humana não iluminada, a mente que nunca estudou ou praticou a verdade, essa mente não pode curar coisa alguma. Essa mente não pode abençoar, exceto humanamente. Essa mente não pode manifestar saúde, suprimento, harmonia em sua experiência. As pessoas podem ser bons seres humanos. Elas podem lhe fazer favores humanamente. Podem lhe dar dinheiro ou pagar por suas férias, mas espiritualmente não têm poder para beneficiá-lo. Porém, essa mesma pessoa, um ano depois, após um ano inteiro dedicado ao estudo da literatura espiritual e das escrituras, com toda a sua mente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, essa mesma pessoa, essa mesma mente, agora preenchida pela verdade, se torna uma lei de saúde e cura para aqueles que a procuram. Ficou claro? Agora sempre se lembre disso. Se existe alguém aqui que está apenas começando a conhecer a verdade, não fique surpreso se não pode curar. Porém, se após vários anos de estudo você não pode curar, então comece a examinar a si mesmo e veja se apenas leu livros e se sentiu um pouco inspirado por eles, ou se realmente está estudando para conhecer os princípios e praticá-los. Se está realmente disposto a estudar, até que sua consciência seja levantada a um ponto onde não mais acredita que o céu se assenta sobre o oceano, ou que as linhas do trem se juntam à distância, mas desenvolveu a capacidade de, instintivamente, olhar através dessas aparências para o que realmente está ali. Agora, se lembre disso.
Um curador não o cura. Um curador não o reforma ou o enriquece. Você já é todas essas coisas da mesma forma que o mundo já era redondo quando Cristóvão Colombo provou isso. Ele não fez com que o mundo fosse redondo. Ele provou que o mundo era redondo. Agora, você é descendência de Deus. Você é espiritual. Você é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo de todas as riquezas celestiais. Você está no reino de Deus agora. Seu corpo é o templo do Deus vivo agora. Seu negócio é o templo do Deus vivo. Sua família é o templo do Deus vivo. Sua casa é o templo do Deus vivo. Porque Deus constitui tudo que Ele fez. Deus é a realidade do seu ser, do seu corpo, do seu negócio, da sua família, da sua saúde, do seu suprimento, de sua profissão, de sua arte, de seus talentos. Deus constitui tudo isso. Portanto, você pode dizer: eu sou o templo do Deus vivo. Ou meu corpo é o templo do Deus vivo. Meus talentos são o templo do Deus vivo. Meu negócio é o templo do Deus vivo. Minha arte, minha profissão, a vida da minha família, a vida da minha comunidade. Todas essas coisas são templos. Deus os criou, Deus os ergueu e Deus os mantém e os sustenta. Agora, após haver estudado a verdade por anos, você olha para o mundo lá fora e vê um templo físico, mental, moral ou financeiro. Porém, agora você não acredita nas aparências, porque sabe que as aparências são apenas o produto da mente em ilusão. Mesmerismo. Da mesma forma que vê o céu sentado sobre as águas do oceano, as linhas do trem se juntando à distância, a miragem do deserto. Você sabe agora que tudo isso são apenas quadros ilusórios. Eles existem apenas na sua cabeça, na crença universal. Então, em lugar de temê-los e odiá-los, agora você olha através deles e vê que são ilusórios. E então diz: eu sei quem você é, apenas uma ilusão na minha mente, nada. Hipnotismo. Você é uma mentira, o filho do demônio, filho da mente iludida, nada. Não é poder, não é presença. E assim, por não acreditar nas aparências, por não aceitá-las, por conscientemente rejeitá-las, por recusar-se a mantê-las em sua mente e pelo discernimento espiritual que o capacita a saber que não pode existir um Deus e um templo destruído. Você não acredita mais na destruição desse templo. Especialmente porque agora você sabe que foi Deus quem construiu esse templo. E Deus é sua lei. Deus o criou, o mantém e o sustenta. Deus é a vida, é a substância desse templo. Então agora, consegue ver que sua mente preenchida pela verdade é a lei sobre cada situação e sobre toda situação que se apresenta em sua vida.
Mas sua mente, sem estar preenchida pela verdade, aquilo que tem sido chamado de mente humana não iluminada, quando olha para o céu sentado sobre a água, tudo o que pode fazer é dizer: "Oh, eu gostaria de navegar além desse ponto, mas acho que não posso." Aquela imagem ilusória do céu se encontrando com o mar, então se constitui um bloqueio, uma limitação. Ou você olha para as linhas do trem e diz: "Eu não posso viajar. Não posso viajar de trem porque ele pode descarrilhar." Isso é a mente humana não iluminada. Porém, os pioneiros da verdade metafísica nos revelaram que não devemos julgar pelas aparências, mas devemos julgar através do reto juízo. Não devemos julgar, criticar, condenar de acordo com a visão que se apresenta a nossos olhos. Porque essa visão representa as imagens criadas pela mente em ilusão, a mente não iluminada, a mente no estado de ignorância espiritual, a mente que nunca vê, ouve, toca, saboreia ou cheira corretamente. Porém, julga através do reto juízo. Julgar através do reto juízo significa ter um sentimento espiritual interior desenvolvido. Então, se for chamado para ir a uma prisão para ajudar um prisioneiro, não vá lá julgando, condenando, odiando ou temendo. Mas você vai lá dizendo: "Pai, perdoa-o, porque ele não sabe o que faz. Esse é teu filho amado, apesar de todas as aparências." Então, descobrirá, da mesma forma que tenho descoberto, porque durante esses anos que eu tenho realizado trabalho nas prisões, os guardas sempre dizem que nossos estudantes são bênçãos dentro daquelas instituições. E você descobrirá que você também pode ser uma bênção. Por quê? Porque os metafísicos que vão até ali não vão para reformar pecadores. Eles não vão ali para ter pena de ninguém ou para pregar para ninguém, mas para lhes revelar sua verdadeira identidade. É esse também nosso trabalho aqui nessa classe. Nós dizemos nessa classe, e todo metafísico iluminado deveria ensinar isso, que Deus criou o seu templo, que é esse mundo, e ele é perfeito. E você não tem que orar para que as estrelas apareçam à noite, ou que o sol apareça pela manhã, ou que a chuva caia em sua estação própria, ou que haja peixes nadando no mar, ou que os pássaros voem no ar. Você não precisa orar por nada disso. Você não precisa orar para que a roseira dê rosas, ou que o abacateiro dê abacates, ou que a bananeira dê bananas. Você precisa apenas dar testemunho de que Deus está realizando tudo isso para sempre e eternamente. Você não precisa de orar a Deus para curar seu paciente. Você apenas tem que se sentar e testemunhar o fato de que Deus constitui o seu paciente. O próprio corpo do seu paciente é o templo de Deus. Deus é o templo da saúde de seu paciente. Deus é o templo da riqueza de seu paciente. Deus é o templo dos negócios ou profissão do seu paciente ou dos seus estudantes. E você se senta ali sereno, conhecendo essa verdade. Apesar de quão terríveis
as aparências possam ser. E se puder sustentar isso com sua visão espiritual, de repente compreenderá porque o céu não está sentado sobre o mar. Descobrirá que isso é apenas uma ilusão óptica, um estado de hipnotismo. Descobrirá porque aquela cidade não está ali no deserto. Compreenderá que ela é apenas uma miragem. Como sabe disso? Algo dentro de você lhe dirá. Algo dentro de você negará a evidência dos sentidos e o convencerá de que aquela água no deserto não é água e não pode lhe impedir de viajar. Vamos dar partida no carro e seguir viagem. E você vai atravessar pelo meio da água que não está ali. Por quê? Porque discerniu que a natureza daquela água no deserto era ilusória. Assim, um dia, você será capaz de compreender que a natureza do pecado, doença, morte, a natureza de tudo que é físico, mesmo aquilo que é bom, é ilusão. O homem não vive porque seu coração bate. O homem não vive de pão somente. O homem vive pela graça de Deus. Graça é a única palavra que sempre deveria estar na mente, no coração, na alma, no ser do místico. Graça. Tua graça é minha suficiência em todas as coisas. Pela graça, pela tua graça eu vivo. Pela tua graça eu como. Pela tua graça eu assimilo a comida e também a elimino. Pela tua graça eu ganho o meu sustento. Pela tua graça eu sobrevivo. Pela tua graça eu sou eterno. Não pelo pão, não pelo dinheiro, não por causa do coração ou fígado ou pulmões. Não. Meu coração, fígado e pulmões estão funcionando, estão vivos pela graça de Deus. Eu tenho dinheiro no meu bolso por causa da graça de Deus. Você vê isso? Essa é a razão pela qual dinheiro não é uma desgraça. Dinheiro não é ruim. É o engano sobre o dinheiro que é ruim. Compreende isso? Se colocar sua fé no dinheiro, você o tornou seu Deus. Mas se tiver sua fé no coração, fígado ou pulmões, você os tornou seu Deus também. E você ficará desapontado um dia com esse coração, fígado ou pulmão, da mesma forma que ficará desapontado com o dinheiro. Não coloque sua fé em coisa alguma externa, porque todas elas são transitórias. Coloque sua fé na graça. Pela graça de Deus, meu corpo é o templo do Deus vivo. Não em virtude das vitaminas ou minerais. Eu posso tomar vitaminas ou minerais, isso não é problema. É parte da complementação alimentar. Mas eu não vivo por causa delas. Da mesma forma que não vivo por comer carne ou vegetais ou por beber leite. Eu vivo pela graça de Deus. E assim é que posso ter todo o dinheiro do mundo, se houver necessidade dele. Mas não vivo por causa dele. Eu tenho esse dinheiro pela graça de Deus. E vivo pela graça de Deus. E tenho todo o dinheiro que me é necessário. E se não é necessário, não preciso dele. Sempre lembre disso. Você é o templo do Deus vivo. Seu corpo é o
templo do Deus vivo, da mesma forma que seu negócio, sua arte e seu talento. Tudo que lhe diz respeito é o templo do Deus vivo. Meu corpo de estudantes é o templo do Deus vivo. E eu o trato sagradamente. Vocês sabem disso. Meu trabalho é o templo do Deus vivo. E essa é a razão pela qual sempre estou cuidando dele. Estou cuidando para que estejamos sempre meditando, para que possamos nos manter puros nesse trabalho. Porque ele é o templo do Deus vivo. E não pode ser profanado ou corrompido. E assim são seus negócios, e assim o seu corpo é o templo do Deus vivo, e você vive pela graça, por cada palavra de Deus que mantém em sua consciência. É disso que você vive. E se isso aparece como comida em sua mesa, dinheiro em seu bolso, um negócio, uma arte, uma profissão, um talento, um ministério, ótimo, muito bem. Mas se não, se você se encontrar sozinho no meio do oceano, num pequeno barco, não fique preocupado. Você é ainda o templo do Deus vivo. E Deus ainda está lá. E você ainda vai continuar existindo pela graça de Deus. 40 anos no deserto com Moisés. 3 anos com Jesus em seu ministério. 6 semanas com Richard Becker. Em qualquer lugar em que você está, é preciso sempre lembrar que não está vivendo de efeitos, não por água, vinho, pão, carne, mas pelo Cristo dentro de você, esse eu dentro de você. Eu sou o pão, o vinho e a água. Eu sou a vida eterna. Eu sou a ressurreição. Você vive em virtude do fato de que o eu, no centro do seu ser, esse eu, sou. Eu sou poderoso. Eu sou o seu pão, vinho e água. Eu sou a ressurreição. Eu sou a vida eterna. E esse eu foi plantado no centro do seu ser pela graça de Deus. E aonde quer que vá, ele irá com você. Ele lhe diz repetidamente: eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Eu estarei contigo até o final do mundo. E compreendo que isso significa a graça de Deus. E ela aparecerá como forma, qualquer que seja a forma necessária para a minha experiência a qualquer momento. Veja que a minha mente, a mente de um homem de negócio que não conhecia a verdade espiritual, agora preenchida por essa verdade, se torna uma lei de saúde e suprimento operando sobre você. E o dia chegará no qual você, um homem de negócio, ou uma dona de casa, ou uma mulher de negócio, o dia chegará em que sua mente, preenchida por essa verdade, se tornará uma lei de ressurreição para muitos que estão morrendo. Se tornará uma lei de ressurreição para muitos que perderam suas fortunas. Uma lei de ressurreição para muitos que perderam seus empregos. Uma lei de ressurreição da saúde e da harmonia e completude. Sua mente preenchida pela verdade. E então, alguns amigos e parentes aparecerão e dirão: eu conheci você quando você era isso e aquilo. E você diz: sim, eu sei de tudo isso. Você me conheceu
quando eu era uma mente humana não iluminada. Mas o que você não sabe é que eu morri. Eu morri e nasci novamente em virtude do conhecimento da verdade que agora preenche a mesma mente que no passado era ocupada tão somente por prazeres, diversões e pensamentos inúteis. E assim é. Vamos deixar isso claro. Uma ilusão nunca é objetivada, corporificada. Portanto, seu corpo não é uma ilusão. Esse mundo não é uma ilusão. Oh, mas em seus livros você diz que esse mundo é uma ilusão. Sim, mas essas palavras, esse mundo, estão entre aspas e se referem à declaração de Jesus de que esse mundo de conceitos humanos, não o mundo físico, o mundo em minha mente, esse mundo de ideias humanas, esse mundo é ilusão. Ele o chamou esse mundo. Você lembra quando ele disse: meu reino não é desse mundo? Bem, você sabe que depois ele disse: eu venci esse mundo. Mas ele não está se referindo às montanhas, aos lagos, aos oceanos, não está se referindo ao mundo físico. Ele está se referindo à ilusão em nossas mentes, às crenças do mundo. O que ele quis dizer com eu venci o mundo? Eu venci o mundo porque venci o mundo de ilusão em minha mente. Eu não via o mundo puro, mas agora eu vejo que o mundo é o templo do Deus vivo. Não o mundo de conceitos humanos, de estruturas humanas, de ideias humanas. Lá fora, se você quer adulterar o mundo e continuar com seus sacrifícios de animais, vendendo pombas, cambiando dinheiro, vá em frente. Mas eu venci esse mundo. Eu não vivo nele. Minha paz eu vos dou, não a paz que o mundo dá. Não a paz que vem com o coração que bate forte, não a paz que vem porque sei que tenho muitos dólares, não a paz que vem porque tenho uma família. Oh, não. Essa é a paz que esse mundo pode dar e Jesus não a tinha. Bem, ele não tinha sequer uma família naquele tempo. Eles o tinham abandonado. Ele não tinha onde inclinar sua cabeça, mas tinha minha paz. E ele venceu o mundo. Ele venceu dentro dele mesmo o mundo de ilusão e podia ver além da aparência. Isso seria como ver que o mundo é redondo, mesmo quando todos acreditavam que era plano, que era quadrado. Isso seria como ver que as linhas de ferro não se juntam. Dessa mesma forma, Jesus podia olhar e ver além do túmulo, ver a imortalidade. Você entende isso? Aqui está a diferença entre uma mente humana não iluminada e a mente humana iluminada. A mente humana que não sabe coisa alguma sobre a verdade espiritual e a mente humana que está preenchida pela verdade. E, portanto, não é mais uma mente humana, é uma consciência espiritual. Porque a mente humana morreu. Morreu para suas ilusões. Morreu para o sonho ilusório. Morreu para o sonho hipnótico. E agora olha para fora e não vê mais aquela cena hipnótica. Porém, vê a realidade divina. A realidade que Deus criou. Porque quando você acordar,
o verá como ele é e ficará feliz, ficará radiante com a sua imagem. Quando você acordar, você o verá como ele é. Você não irá mudá-lo, ou reformá-lo, ou melhorá-lo. Você o verá como ele é. Essa é a verdade sobre todos nós. Nós estamos justamente agora no reino de Deus, porém nos vemos fora dele, porque estamos vivendo um estado hipnótico. E esse hipnotismo começou quando passamos a acreditar no bem e no mal. Isso é o que faz com que olhemos uns para os outros e vejamos jovem e velho, alto e baixo, bom e ruim. Vemos dessa forma somente por causa desse estado de hipnotismo que tem sua fundação na crença no bem e no mal, na aceitação da crença no bem e no mal. Porém, no grau em que você abandona essa crença no bem e no mal, quando você para de temer a aparência de pecado, doença, morte, falta e limitação, e começa a ver através de tudo isso, só então pode ver a realidade. Então diz: não, não, isso não mais me amedronta. Agora sei que nada disso existe lá fora. Existe apenas como crenças humanas e se quero me ver livre delas, não devo aceitá-las. A única forma de destruir o erro é encontrar um indivíduo que não o aceita como verdade. Se você vivesse há 2000 anos atrás, provavelmente teria visto Jesus realizar muitas curas instantâneas. Ele curava porque percebia completamente que não existia bem nem mal, que nem mesmo Pilatos tinha poder de lhe fazer mal, que nem mesmo a lepra podia lhe fazer mal, que nem mesmo a cegueira tinha poder de cegar pessoa alguma. Porém, os discípulos precisavam fazer 1 ou 2 tratamentos antes que a cura se realizasse, porque não alcançaram a mesma percepção de Jesus. E ainda havia neles alguma crença no bem e no mal. E assim é hoje. Através desses últimos 75 anos, tem havido homens e mulheres a quem você pode pedir ajuda com quase uma certeza completa de uma cura instantânea. E existe somente uma razão para isso. Eles conseguiram compreender a verdade. Eles eram homens de negócio ou donas de casa, eram pessoas comuns em seu estado humano. Mas, quando essa verdade lhes foi revelada, de repente, a consciência do Cristo foi desperta neles. E então, viram através do quadro humano e além do quadro humano. Viram a perfeição divina que sempre existiu. Um estudante da senhora Eddy, um que era muito próximo a ela, nos disse que nos primeiros dias, no tempo em que vivia em torno da senhora Eddy, as curas eram praticamente quase todas instantâneas. E todas eram realizadas da mesma forma, independentemente de qual fosse a reclamação que as pessoas lhes traziam. Os estudantes simplesmente se voltavam para dentro de si mesmo, para dentro de sua consciência,
E então olhavam para o mundo lá fora e diziam: isso é a mente imortal. Não preste atenção a ela. Nesse tempo, mente imortal significava nada, ilusão. E foi dessa forma que as curas foram realizadas. Eles iam para dentro de si mesmos e encontravam o reino de Deus. E olhavam para fora e diziam: isso é hipnotismo, isso é ilusão. Nada. Eles viram que as linhas do trem não se juntavam à distância. Eles viram que a terra não era plana. Eles viram através da miragem no deserto. E então as curas aconteciam rapidamente. Depois, quando começou toda essa batalha, toda essa luta para vencer o mal, e passar a noite em vigília lutando contra o mal, para proteger-se contra o mal, foi quando as curas começaram a diminuir cada vez mais. Por quê? Muita atenção dada ao mal, muito poder concedido ao mal. Na proporção em que a crença em dois poderes aumentou, as curas diminuíram. E assim é que, em nosso trabalho no caminho infinito, quando encontramos nossos curadores, que foram treinados, ensinados, não apenas por um dia, uma semana, um mês, mas durante anos, quando encontramos esses curadores, treinados dessa forma, treinados a um ponto em que não podem absolutamente acreditar na miragem no deserto, então testemunhamos curas maravilhosas. Curas simplesmente maravilhosas. E você normalmente vai descobrir que esses são os curadores que não andam por aí com um ar importante, atribuindo a si mesmo a cura que realizaram. Eles apenas viram através da miragem e esse mundo ilusório não tem mais nada a lhes oferecer. Você descobrirá que eles nem mesmo têm medo dessas bombas atômicas ou desses ditadores. Bem, eles viram que o poder temporal não é poder, que o poder espiritual é o único poder e que 1.000 podem cair à minha direita e 10.000 à minha esquerda, mas não chegará ao lugar secreto, ao meu lugar secreto. Ao lugar secreto daqueles que estão firmados na verdade única de que poder temporal não é poder. Somente o Espírito é poder. E o Espírito não luta, quer seja contra bombas ou ditadores, ou governos, ou qualquer outra forma de estupidez. Nunca se esqueça disso. Essa verdade que eu estou apresentando agora esclarece a experiência da noite passada? Espero que sim. De outra forma, teríamos que realizar essas classes desde o início novamente. Agora vamos responder algumas perguntas. A pergunta primeira é: você diria que para um estudante que está progredindo no caminho espiritual, é mais importante estudar os livros anteriores? Não, eu realmente não diria. De fato, os livros anteriores, como a arte da meditação, praticando a presença e vivendo o caminho infinito, são mais especialmente meios para nos ajudar a alcançar a paz interior através da meditação. Alcançar essa serenidade interior, essa calma interior. Eles corporificam os princípios do caminho infinito. Porém, são mais especialmente desenhados para nos ajudar durante esse período
em que realmente nos dedicamos a viver essa vida interior. Enquanto os livros O Caminho Infinito, A Interpretação Espiritual das Escrituras e os livros de estudo em classe, como O Mestre Fala e O Desdobramento da Consciência, são realmente livros de estudo em classe e instruções sobre os princípios. E, naturalmente, o mais profundo de todos esses livros são as cartas. As cartas do Caminho Infinito, números 54, 55, 56 e 57, essas cartas trazem os mais profundos ensinamentos do Caminho Infinito pela seguinte razão. Justamente agora, estou tendo uma experiência nessa classe e durante toda a semana vivenciamos experiências novas, experiências que não são comuns e aprendemos bastante com elas. Agora você sabe que em um curto período de tempo tudo isso estará aparecendo em cartas, porque quero partilhar o que aconteceu aqui com todos aqueles que não puderam estar presentes e com todos aqueles que não podem ouvir os tapes. Aqui nessa classe temos apenas 116 estudantes. E seria triste se essas instruções tão importantes que tivemos essa semana ficassem limitadas a apenas 116 pessoas no mundo. Através dos tapes, essas cartas provavelmente alcançarão alguns milhares de pessoas. Bem, isso é um pouco melhor. Porém, através das cartas mensais, é impossível dizer quantos milhares de pessoas serão alcançadas. Portanto, essas cartas, que serão compactadas em 5.000 palavras, conterão um conhecimento profundo e ao mesmo tempo prático, pois serão resultado do nosso trabalho durante essas classes. Então, no final de 12 meses, você pode imaginar o conteúdo desse livro com 12 cartas. Assim, não há nada mais precioso em nossa completa livraria do que as cartas do Caminho Infinito, números 54, 55, 56 e 57. E, naturalmente, esse ano teremos a carta 58. Então, lhes digo isso. A arte da meditação, praticando a presença, vivendo o caminho infinito, esses livros são recomendados especialmente para o propósito de introduzir em nossa vida essa tranquilidade interior, essa quietude interior, essa paz interior, essa habilidade de descansar na oração e comunhão. Mas, quando se refere aos princípios, a aplicação desses princípios e a vivência desses princípios, as cartas são mais recomendadas do que qualquer um dos outros livros. E é tão somente uma questão de escolha, se você vai ler um ou outro ou todos eles. Porque os princípios permanecem os mesmos em todos os livros. É apenas a forma de apresentá-los que muda. Da mesma forma que nas classes de sábado à noite e na noite de hoje, os princípios apresentados são sempre os mesmos, em ambos os casos. Mas você pode ver a tremenda diferença na forma de apresentá-los. Uma outra razão para a repetição desses princípios é que à medida que apresenta o mesmo princípio uma dúzia de vezes, ele vai ficando muito mais claro para você. Portanto, deve ter lido esse princípio no livro O Caminho Infinito. E provavelmente ele apareceu de uma outra forma em Consciência se Desdobrando. E novamente em O Mestre Fala. E também nas cartas. Então, quando você vem a essa classe, você não tem dificuldade alguma em entender o que estou dizendo. É realmente aquela velha história de que quanto mais trazemos esse conhecimento para a nossa consciência,
mais profundamente ele a penetra e então começa a gerar frutos. Agora, quando nós o ouvimos pela primeira vez, era apenas um conhecimento intelectual. Quando lemos pela primeira vez, era apenas um conhecimento intelectual. Essa é a razão pela qual não tinha poder de curar. Essa é a razão pela qual os estudantes vêm uma ou duas vezes e dizem: eu não estou diferente de que quando comecei. E isso pode realmente ser verdade. Mas veja a diferença para o estudante após ter assistido 6, 8, 9 classes, ou após 2, 3 ou 5 anos de estudo e prática. O que acontece é que a verdade que no princípio foi percebida intelectualmente começa agora a ir da mente para o coração. No começo, é apenas uma concordância intelectual, mas depois se torna uma percepção espiritual. E essa é a razão pela qual os estudantes que estão estudando por mais tempo são aqueles que estão realizando o melhor trabalho. Não há nada pessoal sobre isso. Não há nenhuma personalidade envolvida nessa questão. A questão é que, estando constantemente exposto aos ensinamentos, à constante repetição desses princípios, à constante quebra do sentido material, gradualmente você vai desenvolvendo esse sentido espiritual. Agora, todo o ensinamento espiritual funciona dessa forma. Ninguém pode transmitir um ensinamento espiritual num único livro ou apenas numa classe. O ensinamento espiritual vai sendo absorvido com o passar dos anos. O ensinamento espiritual é absorvido através do tempo, do esforço e da devoção que o estudante lhe dedica. E a quantidade de tempo, esforço e devoção dedicada a ele é o exato grau de espiritualidade que irão experienciar. Vamos para a próxima pergunta. É a sensibilidade da qual você falou outra noite o segredo dos profetas e das profecias? Não. O segredo dos profetas e das profecias é a graça de Deus. A graça de Deus toca algumas pessoas de uma certa forma que as torna profetas ou lhes dá a habilidade de fazerem profecias. A graça de Deus faz os místicos, os músicos, os pintores, escritores. É a graça de Deus aparecendo de uma forma individual na vida de cada pessoa. Então, quando isso acontece, a sensibilidade vem junto. Temos aqui uma questão referente à cura do corpo e suas faculdades. E quero dizer que, por favor, acredite que isso não tem nada a ver com suas crenças pessoais. Isso tem a ver com a crença universal na doença, falta ou limitação que você vê individualmente. Você individualmente não deve aceitar, porque o curador não deve aceitar para que a cura possa ser realizada. A questão seguinte é sobre o ritmo ou influxo de Deus. Então a pergunta é: recentemente, em seus escritos, você usou a frase o ritmo ou influxo de Deus. Deveria um indivíduo não temer essa experiência e deixá-la se manifestar em vibrações de natureza física? E a resposta é não. Não. O ritmo de Deus não tem nada a ver com sensações físicas. O ritmo de Deus, o fluir da beleza imensurável e infinita de Deus não tem nada a ver com coisa alguma física. É, por exemplo, aquela sensação dentro de você
quando olha para o céu numa noite escura e vê cada estrela individualmente suspensa no espaço, sustentada pelas mãos de Deus, e esse inteiro universo sustentado pelas mãos de um poder amoroso, sublime e supremo. E então surge dentro de você um influxo, um sentimento que não consegue explicar. Não existe sensação física alguma. Existe um sentimento indizível, quando essa beleza infinita de um universo sublime, criado por Deus, o toca. Isso é o influxo que você recebe quando observa a manifestação desse infinito invisível, dessa beleza indescritível. Não tem nada a ver com vibrações ou sentidos físicos. O ritmo de Deus é simplesmente um influxo, um rio infinito fluindo constantemente na consciência. Eu não consigo lhe explicar isso com palavras. Você precisa sentir isso espiritualmente. Sentir, discernir esse influxo, esse fluir do espírito dentro de sua própria consciência. Vamos para outra questão. Por favor, fale novamente sobre o estado de graça na qual não existe dualidade, portanto, nenhuma luta, simplesmente a unidade, a totalidade, a plenitude do ser. Esse assunto, dentre todos os outros, é o que eu mais gosto de falar. Gosto de falar sobre isso o tempo inteiro. E acredito que venho falando sobre ele a noite inteira. A graça de Deus, na qual não existe dualidade, é um estado de consciência, na qual não existe dualidade, porque o hipnotismo foi quebrado. Não existe mais a crença em dois poderes. E mesmo que eu ainda olhe para o mundo lá fora e veja você aparecendo como uma forma física, não sou mais enganado por essa aparência. Da mesma forma que não sou mais enganado pela aparência de que as linhas do trem se juntam à distância. Eu posso olhar e ver você, não sua aparência. O mesmerismo, o hipnotismo desapareceu tão completamente que agora posso ver você como é, incorpóreo, espiritual, puro, eterno, o templo de Deus. Essa é a razão pela qual você é tão bem-vindo a esse ensinamento. Não somente porque você é o templo de Deus, mas porque, em certa medida, você sabe disso. E isso faz de você um membro de nossa família, um membro de nossa família espiritual. Essa é a razão pela qual existe uma ligação invisível entre nós. Não apenas porque eu vejo como realmente é, espiritualmente e perfeitamente, mas porque, em certa medida, você deve me ver dessa mesma forma, ou não estaria nessa sala. Porque não veio aqui para ver a forma física de um homem, nem veio aqui para ouvir sobre sua grande sabedoria. Nenhuma dessas coisas lhe interessam. Você veio aqui somente para sentir esse influxo da graça de Deus, para sentir o Espírito de Deus que flui aqui, e você reconhece isso. E assim é que não estou interessado em você como uma estrutura física, nem mesmo interessado em você como uma pessoa boa. Estou interessado em você somente por causa desse influxo de Deus que posso sentir em você, por causa do seu amor pela verdade, do seu amor por Deus.
É por isso que somos um. Temos uma essência comum, temos o amor de Deus. Suponhamos que estamos indo à Avenida Madison Square Garden para nos reunir com a grande multidão. Porém, não temos nada em comum. Não temos nenhuma união com as pessoas, não temos contato com elas, não temos um sentimento em comum. Por quê? Bem, ao nível mais profundo, somos o mesmo ser espiritual. Mas elas não sabem disso, nem estão interessadas em descobrir esse espírito dentro delas mesmas. Nem podem senti-lo em mim. E eu estou interessado em estar perto daqueles que podem sentir a presença do Espírito de Deus em mim e que eu também possa sentir essa presença neles. E essa é a razão pela qual você está aqui. Você quer estar com aqueles que possam sentir essa presença de Deus em você. E sabe que aqueles que são atraídos para essa classe veem em você e sentem em você esse influxo de Deus. Em uma certa extensão, todos aqui nessa sala têm sido libertos desse sentido hipnótico do mundo. Cada um tem tido pelo menos um ou dois dos véus que cobriam seus olhos arrancados e estão podendo ver mais claramente. E aqueles nessa sala que amam mais são aqueles que tiveram ainda mais véus da ilusão retirados dos seus olhos. E você pode sentir isso. Você sabe que não estão olhando para você como homem ou mulher. Não estão olhando para você como rico ou pobre, bonito ou feio. Estão sentindo em você o influxo do Espírito de Deus. E você também sente o Espírito de Deus neles. E você ama ter esse sentimento sobre eles. E tem certeza que eles também amam ter esse sentimento sobre você. Isso é o que nos torna uma família espiritual, a família de Deus. Isso é o que faz o caminho infinito, em particular, um templo do Deus vivo. Existem muitos outros. Cada professor da verdade espiritual tem construído um templo do Deus vivo, que é o seu ministério, ou sua igreja, ou seu corpo de estudantes, ou seu trabalho de cura. Deus constrói para cada um de nós, quer seja uma arte, uma profissão, um negócio. Deus constrói para nós nosso templo em particular. E nós recebemos nesse templo aqueles que têm a mesma mente. Dentre essas pessoas, selecionamos uma que teve muitos dos véus da ilusão removidos para que seja nosso professor, ou nosso líder, ou nosso ministro, ou nosso curador. Mas somente porque elas estão um passo à nossa frente. Porque nossa esperança, nosso propósito e nossa ambição é também rasgar o véu do hipnotismo e ver esse universo como ele é e ficar satisfeito com essa imagem do universo criado por Deus. Muito obrigado.